Olá, boa tarde, bem-vindo ao Fórum Regiões de terça-feira. Como é habitual, à terça-feira conversamos sobre política. Em estúdio tenho já Francisco José Oliveira, jornalista, e também Filipe Caiola, do Partido pelos Animais e pela Natureza. Ambos, muito boa tarde. Agradeço a presença neste Fórum Regiões. Francisco José Oliveira, comece por si. Vamos começar por abordar a maçonaria, que tem estado em voga nos últimos dias. As declarações e também o adensar de informação que foi surgindo na comunicação social teve, eu diria, o seu ponto alto com o reconhecimento de que Luís Montenegro, líder parlamentar do PSD, também pertencia à maçonaria. Ele não desmentiu, de resto veio reconhecer essa pertença de que é um membro da maçonaria. Pedro Passos Coelho, ao que o Expresso escreve, não terá gostado nada de saber que Luís Montenegro pertence à maçonaria, terá convocado uma reunião com o líder parlamentar da bancada laranja. Como é que vê toda esta situação? Muito mal, vejo muito mal. Em primeiro lugar, devo dizer-lhe que com esta provecta idade, mas ainda na posse das minhas faculdades físicas e mentais, como se costuma dizer, sou um estudioso desde os 18 anos da maçonaria. Não tem nada a ver com isso, mas estudo maçonaria porque é a minha área de interesse. Nem nunca foi maçom, então? Não, nem nunca fui maçom. Mas é a minha área de interesse. Para falar na questão do Passos Coelho, para começar por aí, devo dizer que ele cometeu um erro crasso, dos muitos que ele tem cometido, em termos de comunicação, porque no dia seguinte a ter tomado posse, afrontou 4.000 pessoas, que são o número de maçons existentes em Portugal, dizendo desnecessariamente, gratuitamente, que quando lhe perguntaram sobre a maçonaria, comigo aventais só na cozinha. É evidente que ele estava rodeado de maçons. Só no núcleo duro dele tinha 5 maçons. E, portanto, foi um disparate. O que está a fazer-se em relação à maçonaria é muito grave para Portugal. Muito grave. Porque nós estamos a voltar à Inquisição. Ou melhor, nós estamos neste momento a viver uma nova Inquisição. Porque é absolutamente espantoso como é que vêm de repente lobbies instalados de jornalistas movidos por centrais de informação, porque ninguém minimamente inteligente entende que de repente no mesmo dia 3 órgãos de comunicação social desatam aos tiros à maçonaria e depois mais 4 e mais 5 e sobretudo alguns comentadores ditos de grande crédito da nossa sociedade, das grandes televisões, vêm dizer os maiores disparates sobre a maçonaria. Não percebem nada e dizem e manipulam os cidadãos. Não sei se por ignorância, se por má informação, se por má fé, se por tudo isto junto, o que está a acontecer é um auto de fé. Então vamos lá, Francisco José Oliveira, pura e dura. Definir o que é maçonaria para os telespectadores menos identificados com este termo. É uma sociedade secreta, mas é muito mais do que isso. Não é secreta nada. Não é secreta nada. Isso é uma coisa que se mete na cabeça das pessoas para pôr as pessoas a pensar assim, os tipos são secretos, andam para aí a meter bombas ou a fazer jogos esquisitos e tal. É mentira. Vejamos, é tão secreto quanto isto. Essa afirmação que se quer tentar passar, não é o Pedro, evidentemente, não, mas que se quer passar é tão espantosa quanto isto. É evidente que quem sabe minimamente, quem estuda minimamente, quem lê minimamente, quem está minimamente informado, sabe que a maçonaria portuguesa tem o Grande Oriente Lusitano, tem a sede no Grêmio Lusitano. O Grêmio Lusitano tem os estatutos publicados no Diário da República. Portanto, é secreto. Olha, se é secreto, eu aconselhava as pessoas a lerem o Fernando Pessoa, num dos textos mais espantosos que o Fernando Pessoa, que não era maçom, nunca foi maçom, quando Salazar proibiu a maçonaria, e ele prova por A mais B que, afinal, secreto é o Conselho de Ministros. Porque é evidente que as atas do Conselho de Ministros não saem cá para fora, como não saem as do Porto, nem as do Benfica, nem as do Sporting, nem as da EDP, nem as DCP, nem as do Jerónimo Mas então, Martins, Francisco José Oliveira, porquê é que custa tanto aos membros, aos maçons,
reconhecerem que fazem parte da maçonaria? Não custa que é nada. algo Eu acho que não custa nada. Que é visto de soslaio pelas pessoas. Repare, não, eu acho que não custa nada. Pelo contrário. Até é na maçonaria, o maçom não pode dizer que outro irmão, como eles se chamam, que esteja vivo, seja maçom. Mas pode assumir-se como tal. E vamos ver. Aqui há dias um desses comentadores sábios, que não sabe nada afinal, veio dizer que até um presidente dos Estados Unidos, o Johnson, era maçom. E veio citar justamente o mais cinzento. Quando os grandes presidentes dos Estados Unidos, os fundadores dos Estados Unidos, os criadores daquela sociedade, todos eles eram maçons. Isto não é uma coisa qualquer. Os grandes músicos são maçons, as grandes instituições, a ONU, a Cruz Vermelha Internacional, a abolição da maçonaria, a abolição da escravatura, a independência do Brasil, foi tudo isso feito por maçons, que com certeza, suponho eu, que se orgulharam muito por isso e que os outros devem continuar a orgulhar. Mas nem sempre fazem disso bandeira. Pois o problema é esse. Não, deixa-me só dizer uma coisa. É que esta perseguição que é em relação à maçonaria é tão estúpida quanto isso. Há maçons que cometem erros, delitos. Tem que haver, porque são homens. Mas para isto não é preciso fazer mais nada, porque já existem leis. Já existem leis que julgam os maçons, que julgam os da Opus Dei, que julgam os árbitros, que julgam toda a gente que comete infrações. Então, agora, está-se a atacar a maçonaria por que carga d'água? Porque há uma central de informação por detrás para... Enfim, toda a gente sabe, mas ninguém quer dizer. Filipe Caiola, se pertencer à maçonaria, como os próprios membros, os maçons, dizem que é um motivo de grande orgulho, que é uma honra pertencer à maçonaria, porque é que tudo isto é mantido em segredo e preferem que não passe cá para fora as suas identidades? Pois, e aí é que eu discordo aqui do Francisco, porque acho que de alguma forma é uma sociedade secreta. Eu estou inteiramente de acordo com os princípios, com a filantropia, com tudo aquilo que está por trás e que são os princípios, não sendo um especialista nem um estudioso da maçonaria que não sou, o que eu sei sobre a maçonaria de facto tem princípios filantropos e tem princípios muito válidos que deveriam ser partilhados por toda a gente. E relativamente à questão do Fernando Pessoa, concordo inteiramente. Também concordo que nós não podemos voltar ao tempo em que se tinha que dizer que não era isto ou que não era aquilo para poder assumir qualquer cargo público ou político. Uma sociedade secreta. Egas Muniz, Gago Coutinho, José Relvas, Lorton de Matos, Marquês de Pombal, António Arnaud, Oliveira Marques... Uma lista infindável, Francisco. Por amor de Deus, quer dizer, secreto... Assim, eu não sabia que todos eles pertenciam a essa sociedade. Mas a que é mais? daí, Mas a partir que é do momento mais? em que não é público... O rol será imenso, Francisco. Não é público. Pelo menos não tem internet em casa. Tenho. Então faça favor, vá à Wikipédia. Mas a designação que vemos, Francisco, já agora, de maçonaria, que é uma sociedade secreta. Vê aonde? Na própria internet. Não vê. Vê que é discreta. Discreta. Vê discreta. É muito diferente ser discreto ou ser secreto. Também de características... entre as quais não aceitar mulheres no seu seio. Quem é que lhe disse isso? Isso há vários ramos. Mas há mulheres... Isso há vários ramos. Isso já há vários ramos. Existem em Portugal. Existe em Portugal uma grande loja, que é um conjunto de lojas, portanto, um conjunto de lojas femininas. São tudo lojas femininas. Não, Grande Oriente Lusitano não é uma loja, é uma obediência, é diferente. Qual é a diferença, então? Qual é o conceito? A obediência é um conjunto de lojas. É um conjunto de lojas. E a maçonaria em Portugal existe, elas estão lá, sabe-se quem são. Conhecem-se nos jornais. Sim, mas não se conhecem todos, tanto que o próprio Passos Coelho não conhecia e não sabia que dentro do seu próprio grupo de trabalho tinha maçons. E porquê é que Filipe Passos Coelho terá ficado irritado, segundo o Jornal Expresso, com este segredo, vá lá, de Luís Montenegro? Porque meteu a pata na poça quando começou a falar aos portugueses. Ou então porque os maçons que faziam parte do seu grupo não assumiram. Nem tem nada que assumir, então agora as pessoas têm que assumir. Eu sou maçom, olha, eu sou da Opus Dei, olha, eu sou do Benfica, olha, eu sou do Sporting, olha, eu sou católico, olha, eu sou judeu. Quer dizer, voltamos ao nazismo.
Então agora as pessoas, por perfilharem uma ideia qualquer, por lutarem contra a favor então, de uma coisa qualquer. Será a gravidade se pertencer à maçonaria e, para o facto, será a razão pelo facto de que Passos Coelho terá ficado chateado com Luís Montenegro de saber que ele pertence à maçonaria? Já lhe disse, porque o Passos Coelho, ingênuo como é, logo no princípio começou a hostilizar, começou a dar tiros no ar contra a maçonaria e tal. E depois espanta-se que haja maçons. Mas qual é o problema? O Luís Montenegro, eu conheço pessoalmente o Luís Montenegro. Conheço pessoalmente. E digo-lhe uma coisa. Epá, eu não sabia que ele era maçom. Também não sabia que ele era maçom, não fazia a mais pequena ideia. A partir do momento em que eu soube que ele era maçom, passe muito bem, faça favor, olha, ótimo. Mas ainda bem estamos que... todos de acordo. Agora, não deixa de ser uma sociedade secreta. Não é secreta. Filipe, para terminar este tema, para passarmos ao próximo. Não, eu a única coisa que queria dizer aqui é que, de facto, nós temos cerca de 10 milhões de habitantes e temos cerca de 4 mil maçons. O que significa que, efetivamente, a maçonaria representa uma pequeníssima percentagem da população portuguesa. Felizmente? Sim, sim. Eu não sei se infelizmente ou felizmente, porque se de facto são tão filantrópicos e existem os princípios tão válidos, eu acho que se devia estender a todos. Agora, de facto, é de estranhar. E aí mas a filantropia é estendida. É? O que é que não é necessário que a mão esquerda saiba o que é que a direita dá. Por amor de Deus, não é? Sim, a única grande questão aqui é que quando existe uma instituição que terá 4 mil adeptos, 4 mil associados ou 4 mil maçons em Portugal, e uma boa parte deles estão em lugares de poder e, eventualmente, como em todo lado, e como disse muito bem, poderão usufruir e manobrar em função de interesses próprios. Deixa-me só dizer muito rápido, Francisco. É muito rápido. Mas fala-se da maçonaria, mas vocês já pensaram, por exemplo, eu não tenho nada a ver nem com a maçonaria nem com o Opus Dei, mas, por exemplo, vocês lembram-se do que é que aconteceu com o Milénio BCP? Foi uma criação da Opus Dei. Ninguém fala da Opus Dei, ninguém fala dos interesses que a Opus Dei tem, como tem a maçonaria, eventualmente, como se diz aí, não é? Nos interesses económicos do poder. Muito bem. Vocês Vamos avançar. BCP, vocês lembram-se do escândalo que foi a criação do Milénio BCP? Por um fulano da Opus Dei que tem toda a legitimidade de ser da Opus Dei. Repare, eu não estou de todo contra a maçonaria, não estou de todo contra a maçonaria. E é o maior banco em ativos de como o Fernando Pessoa diz, temos todos a liberdade e devemos ter todos a liberdade de pertencer àquilo que muito bem entendermos. Muito bem, Filipe. Antes de avançarmos então para o próximo tema, que tem a ver com o EDP, com a venda da parcela que o Estado detinha na EDP na empresa chinesa Three Gorges, vamos ver uma peça do orçamento que tem a ver com a austeridade que tem sido imposta aos portugueses nos últimos tempos, uma peça assinada pela jornalista Ana Guedes. Agravamento do cenário macroeconómico. É esta a justificação que o Ministério das Finanças adianta para o agravamento das medidas de austeridade já nos próximos tempos. O problema foi apontado num documento de trabalho distribuído no Conselho de Ministros informal de 18 de dezembro. Vítor Gaspar admite que a matéria ainda está em desenvolvimento, mas as contas não enganam. O Governo espera 5,4% de déficit, mais 9% daquilo que consta no acordo com a Troika. Nos últimos relatórios, os valores da recessão chegavam aos 2,8%, mas tudo indica que o valor vai ser maior. A austeridade dos próximos tempos contempla assim 0,3% do PIB, 1% dos quais derivado do agravamento da economia nacional. Aos cálculos também não foge a utilização de parte do Fundo de Pensões no pagamento de dívidas em atraso aos hospitais de gestão empresarial do Estado. No total, 1.500 milhões de euros vão sair do cofre para garantir que a dívida fica paga. O impacto da transferência não fica por aqui, uma vez que a Segurança Social vai ser obrigada a pagar 478 milhões de euros em pensões aos bancários. O Estado continua a garantir o valor das reformas, mas passam a estar integradas na Segurança Social. Para atenuar o déficit, já existem medidas em lista de espera, entre elas a venda de património e a venda de concessões do jogo. O Governo já reagiu à publicação deste documento e garantiu que não são os portugueses quem vai pagar a dívida. A solução passa por negociar com a Troika o valor final do déficit. Durante os próximos tempos, o orçamento retificativo deverá ser apresentado pelo Governo.
Tempos difíceis que se avizinham para os portugueses neste ano de 2012. Filipe Caiola, os portugueses têm sido confrontados com a austeridade. Prevê-se que este ano de 2012 seja ainda mais crítico para os portugueses do que foi o ano anterior. Como é que poderemos sobreviver a tudo isto? Com dificuldade, mas também com otimismo e tentando enfrentar as coisas com alguma positividade. Vítor Gaspar já veio dizer que não está prevista mais austeridade para este ano 2012, para além do que está previsto no Orçamento do Estado. Será mesmo assim? O Banco de Portugal diz o contrário. Sim. E se continuarem no início do ano, que se continuarem naquilo que tem acontecido e ir-se-á desdizer muito rapidamente e com certeza. Será um risco, nesta altura, Francisco, fazer previsões desse género, dizer que não haverá mais austeridade quando estamos no início de um ano que será talvez o mais difícil dos últimos 10 anos? Conhece, por acaso, eu não lhe posso fazer perguntas assim, ao abrigo do Código Ético e Deontológico. Pode, mas não me responde. Conhece alguém, Filipe, conhece alguma vez que deste governo tenha dito uma coisa e no mês seguinte tenha dito outra? É evidente que não. Pronto, portanto, isso não conta para o totobola. Agora, o que conta é esta estupenda peça que vocês fizeram sobre a EDP. Porque tocam aqui em dois pontos que são absolutamente fulcrais para Portugal. Um é a questão da soberania nacional. Quando caiu o muro de Berlim, o conceito de defesa nacional foi mudado em Portugal, porque sob isso, na altura, tive o privilégio de ser auditor de defesa nacional, no ano em que caiu o muro de Berlim, em que foi redefinido o conceito de defesa nacional. Defesa nacional, hoje em dia, é isto. Hoje em dia é EDP. É do que nós abdicamos. Abdicamos da defesa nacional. Muito mais grave do que termos abdicado de tudo o que abdicamos até hoje foi disto. E mais ainda, é que depois desta situação já não sabemos mais onde é que nós podemos ir parar. Nós já não somos soberanos. Não sei qual foi o jornal, acho que foi o I, que lançou em capa. Eles mandam mesmo em nós. Não há dúvida nenhuma. Nós abdicamos da soberania nacional, esquecendo-nos de uma coisa. É que o Brasil chegou onde chegou, já é a 11ª economia mais potente do mundo. Há alguns que dizem que até a 8ª, justamente porque se tornou autossuficiente em termos energéticos, em termos de autodeterminação da sua capacidade energética. E nós vamos por aí abaixo, contentes, alegres, vamos numa romaria, que é uma maravilha. Filipe Caiola, em relação a esta venda da parcela que o Estado tinha na EDP à chinesa Three Gorges, a parcela de 21,35%, foi o melhor negócio que poderia ter acontecido à Elétrica de Portugal? Não, de todo que não foi. Nós aí estamos totalmente de acordo. Para nós, não há dúvida nenhuma que o Estado deve diminuir a presença no tecido empresarial, mas nunca em empresas e em áreas estratégicas, como é o caso da eletricidade ou da água. E muito menos da forma e com quem o fez. Porque a verdade... Mesmo nessa situação de ter de vender a parcela do Estado, o Filipe preferia que tivesse sido vendida a outro país? Com certeza. A questão aqui é o que o Estado está a privatizar uma empresa para não ser pública e está a vendê-la ao outro Estado. Ainda por cima, uma empresa que é estratégica e que tem um monopólio do mercado nacional, que está a vender, no fundo, a um Estado, a uma empresa que é de outro Estado. Estado esse que, se tentarem vender, ou se pusesse a hipótese de vender a EDP, ou o Chaves, ou à Síria, ou ao Irão, toda a gente viria contra e diria, nem pensar, vão contra os direitos humanos, são ditaduras. Mas a força económica atual da China não poderá ter pesado nisto? Não é importante também esse fator? Aí é que está o descrédito, porque a grande questão é esta, é que nós temos que pensar não só na parte económica, nós temos que ter ética. Mas em negócios nem sempre se pensa, mas tem esse pensamento abrangente. O problema é exatamente este, é que o que falta é ética, são as causas e uma pessoa tem que ser e parecer, não é só dizer e condenar uns, mas ao mesmo tempo ceder a outros só porque têm maior poder económico, só porque têm uma influência ou poderão trazer capital.
pronto para sabe-se lá fazer o quê. Francisco, surgiu nas últimas horas a notícia de que Eduardo Catroga, antigo Ministro das Finanças de Cavaco Silva, será Presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, do qual já é membro há 2 anos, mas agora fala-se que irá subir para Presidente, e também corria o boato de que vai ter um salário de 45 mil euros. Aliás, a média salarial dos membros do Conselho de Supervisão da EDP ronda os 57 mil euros. O que é que acha disto tudo? Desta subida de Eduardo Catroga e também dos salários? Acho 2 coisas. Primeiro, o que é que haviam de fazer ao homem? Depois de ele ter feito aquele disparate que fez, enfim, só lhe podiam arranjar uma gaiola dourada. Eu acho que o mal disto tudo é que isto seja mais uma afronta ao governo português. Mas não podemos deixar de ter em conta que o Eduardo Catroga é um excelente economista. Agora, que isto tudo é uma afronta, mais uma afronta ao povo português, isso é. O Conselho Superior de Supervisão da EDP tem 17 elementos, terá 23 quando a China Three Gorges entrar em força na EDP, portanto, aí vão oferecer uma média de 57 mil euros os membros do Conselho de Supervisão da EDP, um reajustamento que é justificado pela chegada dos chineses à empresa. A Iberdrola, curiosamente, é a segunda empresa com mais poder na EDP, tem 7%, mas foi colocada de parte por se tratar de uma concorrente direta. Merece-lhe algum comentário? A mim? Não, quer dizer, tudo é possível. Quer dizer, neste momento, em Portugal, já tudo é possível. Ainda não se tiram olhos, ou melhor, já se tiram olhos em algumas clínicas, mas ainda não se tiram olhos de uma maneira institucionalizada, porque não dá jeito, mas já tudo é possível, quer dizer, uma pessoa agora ou sorri, vocês têm aí assim aqui na TVI, na RTV, peço imensa desculpa, têm aí uma frase muito engraçada do Charlot, que diz que eu tenho que levar a vida a rir para conseguir resolver os problemas. E tem lá na maquilhagem, tem isso. Eu quando entrei vi e pensei assim, olha, isto é sábio, porque isto aplica-se a Portugal. Então isto não é engraçado. Ou vamos emigrar. Também podemos ir para a agência da imigração. Não é? Eu vou. Põe-me, então inscrevo-me na maçonaria, vou de comboio para a China, pronto. Seguimos então para um dos temas que tem estado também na ordem do dia, o aumento dos combustíveis nos postos de abastecimento em Portugal. Vamos antes ver uma peça da jornalista Sandra Pinto para depois conversarmos sobre este assunto. Os preços dos combustíveis vão continuar a aumentar enquanto as tensões entre o Irão e as potências ocidentais se mantiverem. A crise da zona euro também não ajuda a esta situação e os portugueses mostram-se descontentes perante o continuado aumento dos preços. Novamente, isso aqui está ficando complicado. Eu não sei até onde que vai chegar, nós já estamos no limite, não sei realmente onde é que vai chegar isso. Isso é uma situação normal neste momento no país. O que é que a gente vai fazer, diga-me lá? Vamos parar o carro? É para não subir mais, para 100 euros ou coisa assim, a gente é obrigado a parar mesmo. Com o preço da gasolina aumentar para mais de 1,63€ e o gasóleo para 1,48€ por litro, os portugueses refletem sobre as consequências que este aumento irá trazer às suas vidas. Para o meu, não pode trazer porque eu preciso do carro para trabalhar. Portanto, tem que continuar a rolar. Um serviço que eu levo, por exemplo, de 5 euros, vou ter que levar 7,5€, não é? Evidentemente que isto aqui, isto é como os cafés, o café só aumenta, o café não vai continuar ao mesmo preço, o proprietário do café tem que aumentar. Isto aqui é assim, os ordenados não aumentam, mas as coisas estão todas a aumentar. Enquanto tiver dinheiro, medo, quando não tiver, fica na garagem parado. Vou passar a andar mais a pé, estou a pensar em comprar uma bicicleta e começar a andar mais de bicicleta, porque isto é insuportável. Quando confrontados com a hipótese de passar a usar mais os transportes alternativos, a maioria dos portugueses explica que para os seus empregos é impossível não utilizar o meio de transporte privado. Para outros, esta situação é um bom incentivo a deixar o carro em casa e usar meios alternativos, como a bicicleta. Eu trabalho com publicidade, sou obrigado a andar fora, a visitar clientes, portanto não posso andar de transportes públicos, mesmo que quisesse. Não é possível realmente eu pegar transporte público, eu posso pegar até o meio do caminho, pegar um metro até São Bento, depois São Bento até determinada situação em Lordelo, se fosse o caso.
mas lá também já não tem mais como eu chegar até a empresa. Também aconselho os portugueses a comprarem bicicletas, não é? Porque assim ninguém gasta nos combustíveis, não é? Numa altura em que todos os gastos têm de ser pensados e geridos da melhor maneira, os portugueses veem-se obrigados a apertar ainda mais o cinto. As pessoas procuram cada vez mais os postos de abastecimento com preços mais acessíveis e a ida às bombas para abastecer os automóveis é agora realizada com mais prudência. As dificuldades dos portugueses com mais um aumento de combustíveis. Francisco, o aumento dos combustíveis que tem a ver com a instabilidade que se vive em países como a Síria, o Iémen, o Bahrein, mas principalmente com o Estreito de Hormuz, que fica ali no Golfo Pérsico e que tem sido um braço de ferro entre o Irão e os Estados Unidos. O Irão ameaça bloquear o Estreito de Hormuz. Convém referir que por lá passam cerca de 40% do tráfego mundial de petróleo. É, portanto, um fator e um estreito estratégico para o petróleo mundial e para o Ocidente que recebe esse petróleo. Como é que vê o futuro desta situação? Com muita preocupação, a partir do momento em que hoje mesmo a Rússia acaba de dizer que se o Irão levar por diante a central nuclear que está a construir junto à fronteira, que vai intervir. Ou seja, isto agora já não é um problema entre os Estados Unidos, entre o Ocidente e o Irão. Já é um problema que se arrasta a outras potências que até agora se mantiveram, pelo menos em termos de votação, inclusivamente nas Nações Unidas, ao lado do Irão. E isto é muitíssimo complicado. E o Ocidente não deveria estar todo incomodado ou alerta, pelo menos nesta altura, com essa possibilidade? E está, então tem os britânicos já lá um contra-torpedeiro, os Estados Unidos ontem mesmo disseram que vão usar a força, ou se concretizar esse bloqueio vão usar a força, traçaram uma linha vermelha no Golfo, traçaram uma linha vermelha a dizer assim, olha, os seus Khomeinis não passam para aqui, se passarem para aqui, apanham. Pronto, e apanham mesmo. Quer dizer, é que o problema é que neste momento, para a administração Obama, não há outra solução, senão o uso da força. Porque os Estados Unidos estão de tanga por causa dos preços e por causa do fornecimento do crude. Portanto, os Estados Unidos vão ter que agir. E o problema, já sabe, estas guerras todas, normalmente, começam justamente porque eu quero apoderar-me do petróleo. E foi assim que eles foram para o Iraque dentro para se apoderarem do potencial que havia em termos nucleares, quando afinal era um burro a puxar uma carroça com um míssil de longo alcance. Bom, Filipe Caiola, esta situação que está relacionada com o Estreito de Hormuz e que está também no cerne das divergências entre o Irão e os Estados Unidos, para além de muitas outras históricas, poderá mesmo colocar em causa o preço do crudo? Poderá bater recordes o preço do barril de crudo? Infelizmente é uma situação que se poderá agravar. Agora, tudo vai depender das forças e do equilíbrio das forças internacionais. Por ali passa cerca de 1/3 das movimentações petrolíferas com destino ao Ocidente. É também por isso um local crítico nesta altura. Com certeza. E com a obscena percentagem de impostos que o governo português tem sobre os combustíveis, não é? Que é obsceno. Sim, também existe o outro lado. Nós habituámos-nos a usar o automóvel para tudo e não temos uma conveniente, uma capaz rede alternativa, não é? Por outro lado, habituámos-nos a ir ao café a 200 metros de automóvel. Mais do que a grande maioria, por exemplo, dos europeus. Se formos para o norte da Europa, o automóvel é usado depois de usar a bicicleta, depois de usar o transporte público e só depois, quando não pode ir de outra forma, é que vai de automóvel. Aqui não. Nós habituámos-nos, erradamente, isto já é uma questão cultural, a usar o automóvel para tudo. Mas prevê uma turbulência no mundo ocidental caso este braço de ferro não se resolva? Eu espero bem que não. Eu tenho esperança que haja bom senso e que se consigam ultrapassar estas questões. Porque estas têm sido questões que se têm levantado ao longo dos últimos anos
E temos é que arranjar alternativas rapidamente à questão do petróleo que nos possam ajudar a ultrapassar questões como esta. Muito bem, avançamos para o último tema do programa de hoje. Estamos com um pouco mais de 5 minutos. Vamos conversar sobre os CTT. É que o Tribunal do Trabalho de Lisboa decidiu que os Correios portugueses terão de devolver os cortes salariais que tinham feito no ano passado aos trabalhadores sindicalizados dos CTT. Filipe, esta situação é complexa. A administração dos CTT já disse que vai recorrer ao Tribunal Constitucional. Ainda muita água vai correr, mas por enquanto, com o cenário que nos é proposto e que nos é dado a ver, o que é que lhe parece tudo isto? O que nos parece isto é que este corte, feito da forma como foi feito, está próximo, ou será, se calhar, até mesmo inconstitucional. E todos nós, ou pelo menos mostrámos-nos sempre contra os cortes da forma como foram feitos. Infelizmente, existiam muitas outras formas de fazer cortes na despesa que não fosse tirar os subsídios de Natal e o subsídio de férias dos funcionários públicos. Eu acho que esses cortes, por exemplo, deveriam começar logo por passar por indexar os salários mínimos e os salários máximos. Nós, em Portugal, somos dos países da Europa que têm salários mais baixos e salários mais altos. Exatamente. Por isso. E depois há também a questão, é que aqui coloca-se um problema jurisprudencial. É que se esta decisão faz efetivamente jurisprudência, vai arrastar todo o mundo da administração pública que tem sido afetado, não só a administração pública, os reformados também, enfim, vai arrastar tudo isso e depois então é que eu não sei como é que isto vai parar. Ainda o Estado teria uma receita considerável com estes cortes salariais, mas ainda assim completamente injustificados, na sua ótica. No meu ponto de vista é inconstitucional. Tenho falado com várias pessoas, é inconstitucional, não há, enfim, não tem havido a coragem política por parte do Presidente da República, que, enfim, tem aconselhado, tem vindo a aconselhar muito, mas a fazer pouco. Mas vá lá, aconselhar já é alguma coisa. O partido da oposição, o principal partido da oposição, enfim, muito timidamente lá vem dizendo que vamos fazendo a fiscalização. E não tem moral para falar depois daquilo que fez. Não sei, isso aqui, neste caso concreto é isto que tem acontecido. Há uma timidez muito grande, parece que há medo de responder àquilo que Cavaco Silva, afinal, apelou aos portugueses, que é o direito à indignação. Apelou, mas depois há umas manifestações, umas coisitas assim, uns tiros, uns folclores, umas coisinhas, depois não acontece nada. A verdade é que estávamos a prever, ou pelo menos acreditávamos, por tudo aquilo que foi dito pelo governo de Passos Coelho, quando assumiu que iriam haver cortes. Nós acreditámos que esses cortes poderiam ser noutras áreas. Continuamos a ver as outras áreas sem esses cortes. Continuamos a ver situações, ao bocado foi falada nesta, mas quem diz estas, existem gestores públicos ainda a oferir salários muito superiores ao de um ministro ou do próprio Presidente da República, o que é absolutamente inadmissível. Mas este recurso previsto da administração dos CTT ao Tribunal Constitucional, o que é que poderá dar? Vamos ver o que é que poderá dar. Poderá vir mostrar que, de facto, as decisões são inconstitucionais. E se efetivamente forem inconstitucionais, há que repensar tudo aquilo que foi feito e o que é que se poderá fazer. Agora, uma coisa é certa. Isso não seria o caminho correto, nem isso. O próprio, e agora vamos voltar, o próprio Sá Carneiro assumiu que o 13º mês e que o subsídio de Natal era um direito dos portugueses e era um direito de todos os trabalhadores. Eu prevejo que esta situação vai ser tão dramática quanto isto. O Tribunal Constitucional vai votar, qualquer que seja a decisão, vai votar por um voto apenas. Ou seja, 5-4
para aí... Diferença mínima. Diferença mínima, porque também há ali politizações no meio e, portanto, vai ser uma diferença mínima. Vai ser para aí um golo à Benfica, eu não diria, porque isso seria estar a hostilizar-vos, mas... De Portugal, da seleção portuguesa. Da seleção portuguesa, exatamente. O Pedro é muito diplomata, exatamente. Muito bem. E, portanto, depois disto, depois da decisão também do Tribunal Constitucional, a imagem dos Correios portugueses poderá alterar-se? Não, eu penso que não. Eu penso que não. A questão não está nos Correios. Não. A questão não está nos Correios. A questão está na decisão do corte dos subsídios de férias e do 13º mês. E é curioso que temos vindo a notar, eu sou frequentador dos Correios, porque eu ainda cultivo... Ainda envia cartas à moda antiga? Gosto de enviar, gosto. Não sei escrever já cartas à moda antiga, porque estou sempre a rabiscar, mas eu gosto de ir aos Correios, fazer... Acho que isso é quase uma liturgia. Muito rapidamente, Francisco. É quase uma liturgia, pronto. E sou cada vez mais bem atendido. Pronto. Não digo mais nada. Muito bem. Filipe, tem algo a acrescentar ainda a este assunto do CTT? Em relação a este CTT, é isto. Muito bem, agradeço a ambos a presença em estúdio. Filipe Caiola, do Partido pelos Animais e pela Natureza, e também Francisco José Oliveira, mais uma vez, aqui na Regiões TV. Muito obrigado pela presença. Estamos praticamente então no final deste Fórum Regiões, da primeira parte. Eu volto já a seguir para conversarmos com Joana Simões, da DECO, acerca de um dos temas que também tem marcado a atualidade e que tem a ver com a televisão digital terrestre, a TDT, que vai entrar em funcionamento muito em breve em Portugal. Então, fique por aí.